Bem, turma do oitavo ano, eu começo essa videoaula aqui inicialmente pedindo desculpa para vocês porque eu vou aparecer só gesticulando com os braços ou em alguns casos, se eu precisar ir lá na frente marcar a palavra com a régua, eu vou. Então assim, por quê? Porque a prioridade é que vocês prestem atenção no que está sendo focado a partir das palavras. Eu vou explicando para vocês terem uma noção. Por que eu não posso aparecer? Porque esse material foi preparado de maneira em forma de texto. Foi o melhor que eu consegui, e se eu resumisse, colocasse as letras de tamanho maior, ia ficar um conteúdo muito extenso e tomaria mais tempo ainda, tá? Mas enfim, eu não aparecendo é bom que vocês evitam de observar minha feiura, vocês já estão ganhando com isso. Mas eu quero a atenção sua, que nós vamos tratar de um assunto chamado comparativos. Em português e em inglês se chama comparatives. Nós temos três tipos de comparativos. Nós temos os comparativos de igualdade, temos os comparativos de inferioridade e os comparativos de superioridade. O que são comparativos? Para comparar duas coisas em inglês, precisamos usar palavras chamadas de comparativos, ou comparatives. Por exemplo, como dizemos que fulano é mais alto do que ciclano, ou que Beltrano é mais inteligente que ciclano, né? Em português nós temos essa forma, ela é bem clara para nós. Entretanto, em inglês, pelas regras específicas, a gente tem que aprender, prestando atenção no que eu vou explicar, depois observando os exemplos, depois escrevendo, praticando, traduzindo. São as formas recomendáveis para se aprender esse conteúdo, tá bom? Olha só, em português usamos a construção mais isso, mais aquilo. Porém, em inglês, a coisa é um pouco diferente. Não podemos dizer more tall, que quer dizer more, quer dizer mais, e tall, alto, né? Ou more intelligent, more, mais, intelligent, inteligente. Pois essas são construções erradas em inglês. Cada idioma com suas especificidades. Não é à toa que as regras gramaticais do inglês são bem diferentes das regras aqui do português. O correto é usar palavras como taller, quer dizer mais alto, smarter, mais inteligente. Tá vendo? Então aqui, ó, quase sempre os comparativos são palavras que terminam com ER em inglês. Olha o ER aqui. Então, cheap, barato. Cheaper, mais barato. Slow, lento. Slower, mais lento. New, novo. Newer, mais novo. Rich, rico. Rich, rico. Richer, mais rico. Small, pequeno. Smaller, menor. Então eu pego os adjetivos e coloco ER ao final deles. Entretanto, não é a única regra. Não significa dizer que vocês vão ter que sair por aí colocando ER em todos os adjetivos, não. Não é bem assim, não. Tá? Presta atenção. Todas essas palavras são comparativos. É muito importante conhecê-las e entendê-las para não usar construções como essas já foram faladas, more small ou more rich, né, que são erradas. E por falar em usar, vamos ver como usamos os comparativos para formar frases? Então vamos lá. Usando os comparativos para formar frases. Normalmente, quando usamos um comparativo, ele estará acompanhado da palavra than, T-H-A-N. Than quer dizer mais que, tá? Ou melhor, só than significa que, mas ela encaixada numa frase, considerando o comparativo inicial, que é de superioridade, vai ter o sentido mais do que. Em sentido de comparação, vejamos os exemplos. Então aqui nós temos, ó, This book is cheaper than that book.
este livro é mais barato que aquele livro. Então eu pego o objeto de comparação, que é este livro, e começo a frase: This book is cheaper than that book. Então, este livro é mais barato do que aquele outro livro. Então eu pego a palavra cheaper, que quer dizer mais barato, pego a palavra than, que significa que, e tenho o sentido pleno da frase. Ou seja, este livro é mais barato que aquele livro. Cheaper, observem, colocou ER. E a palavra than significa que. Portanto, eu tenho este livro é mais barato que aquele livro. Ok? I am richer than you. Eu sou mais rico que você. Então eu peguei a palavra rich, que é rico, coloquei ER, significa mais rico, peguei o que é than, e coloquei aqui na frase. Então, I am richer than you. Eu sou mais rico que você. Não adianta colocar só richer ou só a palavra than. Se não aparecerem as duas, a construção fica incompleta, fica errada, fica comprometida, tá? Olha a outra frase. My house is smaller than your house. Minha casa é menor que a sua casa. Vocês entenderam? Então eu estou destacando aqui agora uma outra situação, que a minha casa é menor do que a sua. Do mesmo jeito, eu vou pegar aqui a palavra small, que é pequeno, coloco ER, em seguida eu pego o comparativo than, que é que. Nesse caso vai formar a estrutura. Minha casa é menor do que a sua. Correto? João is taller than Maria. Ou seja, João é mais alto do que Maria. Tall significa alto. Taller, ER, significa mais alto. Mais alto. E a palavra than significa que. Então, nesse caso, destacamos que João é mais alto do que Maria. Então, gente, vocês observaram. Pega-se o adjetivo, acrescenta-se ER ao final, mais a palavra than, e aí nós temos um comparativo. Tá certo? Mas as situações vão além dessas que eu coloquei aqui até o momento. Tem situações mais peculiares que exigem mais atenção, e é por isso que eu chamo a atenção de vocês para acompanhar. Tá? Olha só, outras frases aqui. My car is slower than your car. Meu carro é mais lento do que o seu carro. Slow quer dizer devagar, lento. Então, eu estou destacando que o meu carro é mais lento do que o seu. Então, olha só. Slow mais ER vai ficar slower, que ganha a função de mais lento. Than é que, e aí o restante da frase para saber com o que se compara. Com o seu carro. Meu carro é mais lento do que o seu carro. Dica. Lembre-se de que os adjetivos normalmente são usados com a palavra than, que significa que. Mas não confunda than, T-H-N, com then, T-H-E-N, com E, que significa então. Muito cuidado, presta atenção. Than, T-H-A-N, significa que. E then, pronúncia de E mesmo, then, com E no meio, significa então. Correto? Seguindo, os comparativos agora com a palavra more. Pois bem, eu disse que nós tínhamos outras situações de uso que ia requerer de vocês mais atenção. E assistam a esse vídeo mais vezes, se for preciso, porque a explicação, quanto mais ela é dada, mais guardada na memória, mais fresca ela fica, tá? Então, alguns comparativos são formados com a palavra more. Por exemplo, delicious quer dizer delicioso. More delicious vai ficar mais delicioso. Então, ô Mateus, toda palavrinha para eu comparar com outra é só colocar ER ao final dela e colocar na frase, depois colocar o then? Não. Não, não e não. Essa regra de colocar ER vale principalmente para palavrinhas curtas. Palavras no máximo 6 letras ou 2 sílabas.
3, 4 ou mais sílabas requer trabalharmos com more. Então eu tenho aqui a palavra delicious. Você não vai colocar deliciouser, né? Você vai colocar more delicious. Vamos contar quantas sílabas a palavra tem? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, então é impossível colocar ER. Nesse caso, o que você vai fazer para reforçar de que algo é mais delicioso que outro? Você vai colocar o more antes de delicious. Então vai ficar This is more delicious than you think. Isso é mais delicioso do que você acha, do que você pensa. Tá vendo? Delicious é uma palavra grande. Eu não posso colocar ER nela. Por isso, eu coloco more antes de delicious, para reforçar a ideia de que algo é mais delicioso do que outra coisa. Tá bom? Mas o than continua. O que? Tá vendo? Então, eu tenho outras palavras aqui, ó. Comfortable, que quer dizer confortável. More comfortable, mais confortável, né? Algo é mais confortável do que outro. Então nós temos aqui, which sofa is more comfortable? Qual sofá é mais confortável? Ou então, the sofa of my house is more comfortable than sofa of your house. O sofá da minha casa é mais confortável do que o sofá da sua. Deu para entender? A ideia é que, como comfortable também é uma palavra grande, você não vai colocar ER ao final. Você precisa colocar more antes. Então nós temos outra estrutura aqui com a palavra polite. Polite quer dizer uma pessoa refinada, pessoa gentil, bem educada, enfim. Ela tem 3 sílabas, né? More polite vai ser mais educado que. Please, be more polite than to people. Please, be more polite to people. Por favor, seja mais educado com as pessoas. Então, quando eu coloco more polite, eu não estou comparando porque não tem a palavra than. Sempre que tiver than, quer dizer do que. Do que. Está comparando um com o outro. Mas aqui eu estou pedindo para que alguém seja mais educado com as pessoas. Então eu só usei aqui more polite. Se tivesse more polite than, seria mais educado, mais gentil do que. Querem um exemplo? Então eu vou colocar John is more polite than Peter. John é mais educado, é mais gentil do que Peter. Deu para entender? Então é isso, tá? Nós temos outras palavrinhas aqui, por exemplo, charming, quer dizer charmoso. Nós vamos colocar more charming. A palavra também tem 3 ou mais sílabas, você não pode colocar ER. Então você vai colocar more charming, quer dizer mais charmoso. A more charming man, um homem mais charmoso. Ou, para efeito de comparação, você poderia colocar Ted is more charming than Billy. Quer dizer, Paul é mais charmoso do que Billy. Tá certo? Nesse caso, tem outras palavras que eu poderia destacar. Por exemplo, interesting é interessante. Você vai colocar more interesting, mais interessante que careful, mais cuidadoso que more careful, mais cuidadoso. Então, palavras pequenas, você coloca ER ao final, não precisa do more. Palavras maiores, você coloca o more antes da palavra. Mas lembrando que quando você coloca o more, pelo amor de Deus, não pode colocar o ER na palavra principal, porque o ER já leva a palavra para o seu grau de comparação maior, comparativo de superioridade, mais do que. E se você não usa o ER, você é obrigado a usar o more. Deu para entender? Então aqui, ó, comparativos irregulares. Nós temos os comparativos irregulares, que são aqueles que não usam nem terminações e nem palavras most, mas sim palavras completamente diferentes. Por exemplo, good e better. Good quer dizer bom e better quer dizer melhor. O primeiro caso é good. Good significa bom. Mas quando usado como comparativo, não existe gooder, nem more good. A palavra correta é better. Em português você não vai falar mais bom. João é mais bom do que Joaquim? Não. João é melhor do que Joaquim.
tá certo? A mesma coisa em inglês. Se existe a palavra específica, você vai usar better, que quer dizer melhor. Olha só, good quer dizer bom, e aqui tem I am good at English. Eu sou bom em inglês, né? Mas eu poderia falar, por exemplo, comparando, Billy is better in videogame than Paul. Billy é melhor no videogame do que Paul. Deu para entender? Olha só. Better quer dizer melhor que. I am better than you. Eu sou melhor que você. Melhor em quê? Não sei. Fica a seu critério. Você pode até produzir frases completando o sentido, né? Atribuindo essa estrutura aí. Você que vai comparar se o exercício pedir para você completar o sentido da frase. Se não, você vai fazer apenas o que estiver pedindo. Ok? Nós temos aqui outros casos, bad e worse. O segundo caso é bad. Bad significa mal, ruim. Mas quando usado como comparativo, não existe better ou more bad. Não existe mais ruim, como alguém pode falar. Isso é um erro grosseiro, né? É igual quando uma pessoa fala nós quer, nós vai, nós foi. Não pode. Então, a palavra que substitui bad é worse. Tá? Vai substituir corretamente. Bad quer dizer mal ou ruim. I am bad at English. Eu sou ruim em inglês. Worse significa pior. Ou pior que. I am worse than you. Eu sou pior que você. Deu para entender, gente? Então, sempre que vocês observarem essas situações, vocês vão se deparar com esses comparativos. Esses comparativos são extremamente importantes para você produzir textos, para você esclarecer uma dúvida na hora da tradução, para você ponderar através de palavras no que se refere a adjetivos comparativos, quando você estiver se referindo a alguém ou a alguma coisa especificamente. Sem eles, não há fluidez na fala, não há fluidez na escrita, não há fluidez no diálogo entre duas pessoas, porque a todo instante nós comparamos pessoas, coisas, seres, objetos, temperatura, países, aparelhos, absolutamente tudo, tá certo? Então, eu tinha esse recado para dar para vocês. Nós temos muitas atividades relacionadas a esse conteúdo no livro. Procurem por elas, assistam, melhor, leiam, vejam, assistam essa videoaula quantas vezes vocês quiserem. E se tiver alguma dúvida, eventualmente, me chamem lá no privado, na plataforma ou no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Ok? Bons trabalhos, bons estudos, até mais!